Olá, olá, gente, tudo bem? Voltamos a gravar nesse cenário maravilhoso. O Café com Curte volta hoje, nesta segunda-feira, mas tem muitas coisas para falar nos esportes americanos, certo? Eu sou o Tony Curte. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever neste canal maravilhoso, like também, que dá muito trabalho fazer esse vídeo. Tem que colocar a câmera, o microfone, etc. Então dá um like aí pra nós, tá bom? E uma notícia, hein? Uma notícia. Se você não tá querendo se inscrever, eu vou te dar uma notícia muito boa. Eu vou sortear um Game Pass, sim, o pay-per-view da NFL. Eu vou sortear um Game Pass pros inscritos, tá bom? Então vai ter sorteio pacas neste canal, porque eu estou louco para bater 50 mil inscritos. A gente tá com 25 mil, eu acho. E até o final da temporada, até os playoffs da NFL, eu quero bater 50 mil. Vídeo sobre hoje... O vídeo de hoje, aliás, é sobre o time que eu estou usando este moletom. E é um assunto para lá de interessante. É um assunto polêmico. É um assunto que tem gente que tem uma opinião, tem gente que tem outra, que é sobre o Julian Edelman ser Hall da Fama ou não. A gente teve a inserção dos novos nomes nas classes do Hall da Fama, né, de 2019, na classe de 2019, e entre eles a gente tem o Ty Law, que eu fiz um texto inclusive lá no Pro Football, vou colocar na descrição. O Ty Law foi cornerback dos Patriots de 95 a 2004, portanto venceu 3 Super Bowls, foi treinado pelo Bill Belichick, inclusive quando o Belichick foi treinador de secundária dos Patriots de 96, antes dele assumir como head coach em 2000. Foi a 3 Super Bowls, esteve em 3 finais de conferência americana e tem aquele jogo fantástico, aquela final da AFC de 2003, que ele interceptou 3 vezes o Peyton Manning. Esse é o grande jogo do Ty Law na sua carreira. E depois aconteceu com ele, coisa que acontece com muitos jogadores dos Patriots, sobretudo na defesa, que o Bill Belichick despacha o cara quando ele vê que o custo de oportunidade financeiro não é tão bom mais. Pois bem, o Ty Law ele não entrou de primeira no Hall da Fama. Então se eu digo isso, o Ty Law não entrou de primeira no Hall da Fama, por que o Julian Edelman entraria? Tá? Esse aqui é o meu grande argumento em contrário. Como vocês podem ver, eu estou usando o moletom dos Patriots, é o meu segundo time na NFL, tenho um carinho muito grande pela equipe, isso não influencia nas minhas análises, acho que já deixei isso bem claro, até porque em 2014 eu acabei com a dinastia do time, eu acabei, mas começou outra, esse é o meu argumento. Mas de qualquer forma, isso não influencia na minha análise. A minha opinião é que o Julian Edelman não é digno de Hall da Fama. Eu sei que é uma opinião minoritária, ainda mais entre torcedores dos Patriots, mas é para exatamente jogadores como o Julian Edelman que existe o Ring of Honor, que existe um Hall da Fama dos times, tá? Se não tivesse casos como o Julian Edelman, não existiria o Ring of Honor. Não existiria um lugar dedicado para que o time honrasse jogadores que são muito importantes para a sua história, mas que não são importantes o suficiente para entrar no Hall da Fama. Antes de mais nada, determinante, né? Já que eu sou formado em Direito, vamos lá. Vamos fazer o tipo aqui. O que precisa para um jogador entrar no Hall da Fama? Basicamente, duas coisas. Ou o cara, ele revolucionou a posição dele, exemplo, atualíssimo, Tony Gonzalez. Ou o cara teve estatísticas formidáveis, tá? Tem exceção à regra? Claro, toda regra tem a sua exceção. A exceção à regra costuma ser na posição de quarterback. Se você pega as estatísticas do Troy Aikman, no Dallas Cowboys, ele não revolucionou a posição. Se você pega as estatísticas do John Namath, ele não revolucionou a posição de quarterback. Pelo contrário, inclusive. As estatísticas do final da carreira do Namath são bem ruins. Então por que eles estão no Hall da Fama? O Troy Aikman está no Hall da Fama porque ele ganhou 3 Super Bowls. Com o Dallas Cowboys, que é a torcida mais... eu ia falar mais grande, né? Eu tô vendo muito Narcos. Mais grande. A maior torcida dos Estados Unidos. Isso é importante. Ser quarterback do Dallas Cowboys é um trabalho muito difícil. Por que o John Namath está no Hall da Fama? Porque ele foi o primeiro quarterback da American Football League a vencer o Super Bowl e garantiu isso antes que isso acontecesse. Os Jets eram zebras por mais de 15 pontos naquele Super Bowl 3 contra o Baltimore Colts. Narrativas, é por isso que eles estão no Hall da Fama. E é exatamente por isso que o Eli Manning vai estar no Hall da Fama. O Eli Manning tem que estar no Hall da Fama porque ele ganhou 2 Super Bowls como sendo zebra, contra o maior time da história do futebol americano, que é o New England Patriots do Bill Belichick do Tom Brady. Então, por isso, o Eli Manning estará no Hall da Fama. Só que ele é quarterback. O Julian Edelman não é quarterback. O Julian Edelman é wide receiver. Vamos lá. Dito isso, esse é o meu argumento principal, né? Porque que ele não é uma narrativa forte o suficiente para quebrar esse estigma de termos um não quarterback sendo eleito por narrativas. First ballot, tá? Na primeira votação. Aí pode ser dito, Curte, mas ele jogou muito bem em pós-temporada. Bom, o Willie McGinest também jogou muito bem em pós-temporada, tem inúmeros sacks importantes em pós-temporada. Em certa medida, o Willie McGinest é o Julian Edelman da defesa na dinastia dos Patriots em playoffs, e o McGinest não tá no Hall da Fama. Ele não tá no Hall da Fama. Curte, mas o Julian Edelman jogou muito bem no Super Bowl. Bom, o Deion Branch foi MVP do Super Bowl 39, wide receiver, talvez o principal recebedor do Tom Brady até o Julian Edelman aparecer, sem considerar o Randy Moss, porque o Randy Moss foi um período menor, e o Deion Branch não está no Hall da Fama. E o Deion Branch não vai estar no Hall da Fama. Curte, mas ele foi decisivo. Tudo bem, mas o Edelman tem estatísticas de temporada regular parecidas com a do Michael Crabtree. Então, com perdão do palavrão, mas é foda.
é muito foda. Porque o americano, e o direito americano é assim, a common law, o americano gosta muito de precedente. A cultura americana é muito baseada em precedente. Se você coloca o Julian Edelman no Hall da Fama, você estabelece um precedente da mesma forma que o Joe Namath estabeleceu o precedente para narrativas de quarterbacks. Esse que é o problema. Então, assim, tô dando argumento dos dois lados, né, como vocês podem ver. Existem argumentos importantes, o Edelman venceu o Super Bowl 3 vezes, o Edelman é o principal recebedor dessa segunda dinastia dos Patriots, junto com o Wes Welker, talvez, mas ainda tem isso, né? Ele nem revolucionou a posição. O Wes Welker revolucionou a posição de slot receiver muito mais que ele. Mas Hall da Fama, a primeira votação, não. Eu acho que não. Eu acho que não porque seria uma disparidade muito grande com os pares dele que estão no Hall da Fama. Terrell Owens não entrou na primeira votação, por exemplo, por problemas extracampo, mas não entrou. Randy Moss, mesmo o John Stallworth, né? Porque você tem um argumento, mas as estatísticas dele são parecidas com o John Stallworth dos Steelers, mas tudo bem, o jogo terrestre era muito mais forte naquela época, tem que contextualizar isso. Então, é foda. Não sei se dá pra colocar ele no Hall da Fama. Curte, mas ele ganhou o Super Bowl pros Patriots. O Larry Brown, cornerback, também ganhou o Super Bowl 30 pro Dallas Cowboys e ele não tá no Hall da Fama. Teve duas interceptações, salvo engano, em cima do Neil O'Donnell, quarterback dos Steelers, em 95, né? Janeiro de 96, temporada 95, e não tá no Hall da Fama. Então, se você coloca o Edelman no Hall da Fama na primeira votação, você vai ter que colocar o Larry Brown, você vai ter que colocar o Deion Branch, você vai ter que colocar o Willie McGinnis, você vai colocar toda essa galera, e aí não vai ser mais o Hall da Fama, vai ser o Hall do todo mundo. Entendeu? Esse que é o problema. O Julian Edelman um dia vai estar no Hall da Fama. Um dia ele vai estar. Não na primeira votação. Talvez como um contribuidor sênior, né? Depois de muitos anos, o Colégio Eleitoral do Hall da Fama pega um cara de uma era anterior que foi importante e que acabou passando batido. Eu acho que vai acabar acontecendo. Curte, mas você tá errado. Bom, o Colégio Eleitoral do Hall da Fama pensa bastante como eu. Eu não tô falando que eu sou muito foda, mas eu tenho opiniões muito parecidas com as deles. Por exemplo, eu não colocaria o Terrell Owens de primeiro no Hall da Fama por conta das picuinhas fora de campo dele. O Ty Law também não teria colocado de primeira, embora ele seja um membro digno de Hall da Fama, como cornerback. Foi um dos melhores cornerbacks da década de 2000. O Julian Edelman foi um dos melhores wide receivers da década de 2010? Não. Então por que um dos melhores cornerbacks que está na seleção da década de 2000 da NFL demorou 3 votações para entrar? Por que o Edelman entraria de primeira? Entendeu? E eu tô usando essa blusa dos Patriots justamente para mostrar que não é um haterismo, coisas assim. Eu tô tentando ser sensato apenas. O Edelman é muito importante para a história dos Patriots, o Edelman é muito importante para a história do Super Bowl. Mas a gente já teve várias jogadas épicas da história do Super Bowl que não fizeram com que o cara entrasse no Hall da Fama. Se coloca o Edelman no Hall da Fama, a gente acaba suscitando a discussão do David Tyree entrar no Hall da Fama. E eu tenho certeza absoluta que o torcedor dos Patriots não quer o recebedor do Helmet Catch no Super Bowl 42 no Hall da Fama. Então é isso. A gente não pode pegar um cara só e falar, beleza, ele vai entrar no Hall da Fama, sem que não haja consequências disso. E haverá muitas consequências, ainda mais pela cultura americana ser tão arraigada no precedente. Tá bom? Comenta aí se você acha que o Julian Edelman é Hall da Fama ou não. Eu fiz uma enquete no Twitter. Eu sei que a maioria das pessoas acha o Edelman um cara digno de Hall da Fama, mais de 60% inclusive. Sei que sou minoria nisso, mas é isso. Essa é a minha opinião. Por tudo que eu já vi de NFL e por conta desses precedentes perigosos que podem ser criados. Tá bom? E não adianta a gente debater, no final das contas, não adianta a minha opinião ou a sua, porque a gente não vota pro Hall da Fama. E eu conheço os jornalistas que votam pro Hall da Fama, eles não vão eleger o Edelman de primeiro. Isso eu posso garantir, tá bom? Fizemos todos os tracos que podíamos. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like, comentar aí, me xingar. Se você torce pros Patriots, me xinga aí bastante. Pode xingar quando você quiser. E se inscreve, tá? Porque vai valer uma assinatura do Game Pass em início de setembro, tá bom? Lá pela semana 1, nas vésperas da semana 1, tá bom? Beijo carinhoso, até a próxima.